As cirurgias bariátricas, elas são realizadas com o objetivo de uma melhoria da qualidade de vida. Nós temos que lembrar que nós temos algumas indicações bem específicas para a realização das cirurgias. O índice de massa corporal ele tem que ser um índice maior do que 40 ou acima de 35, associado a alguma comorbidade, ou seja, alguma doença causada ou agravada pela obesidade. Mas uma dúvida que sempre fica é se os resultados eles são iguais independente da idade do paciente e também quais são os principais motivos que nós vemos aqui no consultório das pessoas que buscam por essa forma de tratamento. Então, primeiramente, nós temos que saber que toda pessoa que procura tem o seu motivo particular. Claro que a grande maioria já tem alguma doença que incomoda, dores articulares, já tem uma hipertensão, já tem um pré-diabetes ou uma diabetes estabelecida, ou tem uma dificuldade com o sono, que é uma apneia do sono, ou descobriu em algum exame de rotina uma gordura no fígado, uma esteatose um pouco mais severa, alterações de alguns exames sanguíneos. Porém, aquelas pessoas que já têm uma obesidade em níveis maiores, com uma obesidade grau 3, com IMC maiores que 40, por vezes não apresentam nenhuma doença. Obviamente que não existe uma doença aparente, mas a obesidade ela tem que ser encarada como uma doença crônica. Existe realmente, pelo excesso de peso, algumas limitações, inclusive funcionais. Existem limitações até para simplesmente calçar o sapato, para tomar banho, para uma higiene pessoal. Então nós temos que entender que, independente do seu motivo, existe necessidade da procura de um médico especialista para alguma forma de tratamento para perda de peso. Claro que algumas pessoas também buscam visando uma melhora do seu relacionamento interpessoal, uma melhora da sua qualidade de vida, da sua perda de peso, ou seja, um benefício estético que indiretamente a cirurgia também traz com a redução do peso. Mas eu digo que muitas vezes nosso foco como médico é tratar a doença obesidade e as outras doenças que podem estar relacionadas a ela. Nós percebemos muito essa diferença, por vezes, dos homens que quando nos procuram, eles já têm doenças metabólicas graves. As mulheres não, elas são mais atentas com a sua saúde. Pequenas alterações, algumas limitações sociais ou funcionais já trazem o sexo feminino aqui ao consultório. Então, como eu reforço, nós temos como objetivo o tratamento das doenças. Porém, em relação ao resultado que nós obtemos, independente do método cirúrgico escolhido, nós sabemos que os jovens eles têm uma perda de peso um pouco mais acelerada. A sobra de pele, ou seja, devido à sua elasticidade da pele ser ainda melhor, eles têm menor sobra de pele, eles têm menor necessidade da realização de cirurgias plásticas e reparadoras, mas vai manter a necessidade de suplementação vitamínica, o segmento nutricional, psicológico e multidisciplinar no período pós-operatório. Já os pacientes que têm mais de 60 anos, que hoje nós temos a legislação permitindo a realização de cirurgia em pessoas acima dessa idade, tem já uma preocupação muito mais com com o seu dia a dia, com problemas funcionais, essa dificuldade de locomoção, às vezes a limitação que já tem alguma articulação por essa sobrecarga do peso. Eles estão muito mais preocupados com essa melhora dessas comorbidades, dessa doença relacionada, do que necessariamente apenas com o peso. Claro que a sobra de pele, por uma elasticidade menor, também pode ser maior nesse grupo, às vezes necessitando de alguma terapêutica, algum tratamento, seja estético, ou seja dermatológico, ou até mesmo plástico. Mas, de uma forma geral, o resultado que nós temos em relação ao percentual de perda de peso, ele é muito similar independente da faixa etária. Então, se você é jovem, se você é um adulto, ou mesmo se você já tem mais que 60 anos, já está na boa idade, procure uma assistência médica. Mas eu não tenho doença nenhuma, doutor. A obesidade por si só é uma doença e deve ser tratada como tal.